Em 26 de março de 1942, um comboio ferroviário chegou a Auschwitz, transportando 999 mulheres eslovacas. Eram as primeiras prisioneiras femininas a serem registradas oficialmente no campo de concentração. Os guardas das SS as amontoaram em barracões do campo principal, separadas por muros do restante dos prisioneiros. Nenhuma delas sabia que estavam inaugurando um dos capítulos mais sombrios do Holocausto, o campo de mulheres de Auschwitz. Durante os 3 anos seguintes, mais de 130 mil mulheres seriam registradas neste sistema. Mas os registros contam apenas uma fração da história. Centenas de milhares mais foram enviadas diretamente para as câmaras de gás sem que seus nomes ficassem inscritos em nenhum documento. O campo de mulheres de Auschwitz-Birkenau não foi um apêndice menor do complexo de concentração. Foi uma maquinaria independente de extermínio e experimentação, onde as prisioneiras enfrentaram condições que combinavam o horror geral do campo com violências especificamente projetadas contra seus corpos. As SS estabeleceram estruturas de controle brutais, médicos nazistas converteram barracões em laboratórios de tortura e guardas femininas demonstraram que a crueldade não tinha gênero. Este foi um lugar onde mães viram morrer seus filhos recém-nascidos, onde mulheres foram esterilizadas sem anestesia, onde uma orquestra tocava marchas enquanto milhares caminhavam para a morte. O campo de mulheres de Auschwitz funcionou com suas próprias regras, sua própria hierarquia, suas próprias formas de sofrimento. O que aconteceu lá representa uma dimensão do Holocausto que durante décadas permaneceu nas sombras da narrativa histórica geral. Cada trem que chegava a Birkenau descarregava sua carga humana em uma plataforma conhecida como a rampa. Para as mulheres, esse primeiro contato com Auschwitz determinava tudo. Os médicos das SS, com Josef Mengele entre os mais notórios, realizavam a Selektion com movimentos rápidos de suas mãos enluvadas. As mulheres eram imediatamente separadas dos homens. Mães com crianças pequenas eram direcionadas para um lado, mulheres jovens e aparentemente fortes para o outro, idosas, grávidas, doentes, todas agrupadas juntas. O processo levava minutos. Os recém-chegados ainda não compreendiam o que significavam aquelas filas. As ordens eram gritadas em alemão, os cães latiam, os guardas batiam naqueles que não se moviam com rapidez suficiente. O caos era deliberado. Nessa confusão, as decisões sobre vida e morte eram tomadas com uma eficiência industrial. As mulheres classificadas como aptas para trabalhar representavam aproximadamente 20% de cada transporte. O restante, entre 70% e 80%, caminhava diretamente para as câmaras de gás. Não havia apelações nem segundas oportunidades. Uma mulher que carregava um bebê era automaticamente enviada para morrer com ele. Uma mãe que tentava se esconder dos filhos para salvar-se era identificada publicamente pelos guardas, que passeavam a criança abandonada em frente às filas até encontrá-la, condenando-os a ambos. As seleções continuavam após a rampa. A cada poucos meses, as SS revisavam os barracões. As prisioneiras deviam se despir e desfilar frente aos médicos. Qualquer sinal de fraqueza, doença ou exaustão significava o fim. As mulheres aprenderam a beliscar suas bochechas para que parecessem rosadas, a morder os lábios para dar-lhes cor, a caminhar eretas, embora a fome as consumisse. Um pequeno grupo desenvolveu técnicas de sobrevivência criativas. Mulheres do Comando Canadá, encarregadas de classificar os pertences dos deportados, tinham acesso a cosméticos confiscados. Guardavam pequenos pedaços de batom e blush. Antes das seleções, compartilhavam esses tesouros com outras prisioneiras, sabendo que um rosto com cor podia marcar a diferença entre viver ou morrer. As fotografias tiradas em segredo por membros do Sonderkommando no verão de 1944 capturaram cenas da rampa que documentam visualmente esta maquinaria de morte. Em uma dessas imagens borradas, mas inestimáveis, observam-se mulheres e crianças húngaras caminhando em direção às câmaras de gás, completamente alheias ao seu destino iminente. Estas fotografias foram contrabandeadas para fora do campo com a ajuda da resistência polonesa clandestina,
escondidas em tubos de pasta de dentes e outros compartimentos secretos. Representam alguns dos únicos testemunhos visuais diretos do processo de extermínio enquanto ocorria. A rampa de Birkenau processou transportes de praticamente todos os países ocupados pelos nazistas. Judeus húngaros chegaram em números massivos durante a primavera e verão de 1944, quando mais de 400.000 foram deportados em apenas 8 semanas. Mulheres francesas chegavam de Drancy, mulheres holandesas de Westerbork, mulheres gregas de Salônica, mulheres italianas de campos de trânsito no norte da Itália. Cada grupo trazia seus próprios idiomas, culturas, histórias. Na rampa, todas essas diferenças colapsavam em uma única categoria: aptas ou não aptas para trabalho. A desumanização começava nesse preciso momento, quando as mulheres deixavam de ser indivíduos com identidades complexas para se tornarem números de produção em uma economia de escravidão e morte. Os oficiais das SS que conduziam as seleções mantinham registros meticulosos de quantas pessoas chegavam em cada transporte e quantas eram selecionadas para trabalho versus extermínio imediato. Estes documentos burocráticos, muitos dos quais sobreviveram à guerra, revelam a normalização administrativa do genocídio. As seleções eram registradas com a mesma rotina prosaica que qualquer procedimento industrial. As mulheres que sobreviviam à primeira seleção na rampa enfrentavam imediatamente outro processo desumanizador: o registro. Raspavam completamente o cabelo, tiravam toda a sua roupa e posses pessoais. Eram obrigadas a passar nuas perante guardas masculinos e femininos. Tatuavam um número no antebraço esquerdo. Davam-lhes uniformes esfarrapados de listras que raramente cabiam bem. Atribuíam-lhes barracões superlotados. Em questão de horas, mulheres que tinham sido professoras, médicas, artistas, mães, filhas, esposas, transformavam-se em prisioneiras anônimas reduzidas a números. Esta desintegração de identidade era central na operação do campo. Os nazistas compreendiam que, para perpetrar atrocidades massivas, primeiro deviam destruir a humanidade percebida de suas vítimas. O cabelo raspado das mulheres tinha um propósito econômico, além de desumanizador. Era coletado sistematicamente, classificado por cor e textura, empacotado em sacos de aniagem e enviado para fábricas têxteis alemãs. As toneladas de cabelo humano encontradas pelos libertadores soviéticos nos armazéns de Auschwitz evidenciavam a exploração total dos corpos das vítimas. Mesmo após a morte, nada se desperdiçava nesta economia macabra. Os dentes de ouro eram extraídos dos cadáveres. A gordura dos corpos incinerados era ocasionalmente utilizada. As cinzas eram espalhadas nos campos circundantes como fertilizante ou jogadas nos rios próximos. A industrialização completa do assassinato em massa atingiu seu auge em Auschwitz-Birkenau. As mulheres que passavam a seleção inicial e entravam no campo como prisioneiras registradas enfrentavam um regime desenhado para explorá-las até a morte por exaustão. A expectativa de vida média de uma prisioneira judia em Auschwitz era de aproximadamente 3 a 4 meses. Algumas morriam em semanas. Umas poucas extraordinariamente sortudas ou resilientes sobreviviam anos. Os fatores que determinavam a sobrevivência incluíam sorte aleatória, designação para trabalhos menos brutais, acesso a redes de apoio, juventude e saúde inicial relativamente boa, habilidades úteis que as SS valorizavam e, em alguns casos, a vontade inquebrantável de sobreviver para testemunhar. Cada mulher que sobreviveu a Auschwitz tem uma história única de como conseguiu superar probabilidades esmagadoramente adversas. Não havia uma fórmula única para a sobrevivência, mas a combinação de fatores externos favoráveis e determinação psicológica interna era quase sempre necessária. Em agosto de 1942, as prisioneiras foram transferidas do campo principal de Auschwitz para Birkenau, uma extensão do complexo construída sobre terreno pantanoso. As condições ali superavam qualquer definição de inabitabilidade. Os barracões de tijolo e madeira do setor B e A foram construídos às pressas, sem sistema de esgoto nem acesso à água potável.
Muitos edifícios não tinham piso, apenas terra batida que se transformava em lama durante as chuvas. As latrinas eram simples buracos cavados entre os barracões. Não havia papel higiênico nem privacidade. As prisioneiras tinham que fazer suas necessidades em espaços abertos, às vezes com filas de mulheres esperando sua vez. A água fresca era escassa. No início, uma única fonte servia a milhares de mulheres. As prisioneiras bebiam de poças, de neve derretida no inverno, de qualquer fonte disponível. Isso propagava doenças com velocidade devastadora. A disenteria era endêmica. As infecções intestinais matavam dezenas diariamente. Os barracões foram teoricamente projetados para 700 prisioneiras cada um, mas frequentemente abrigavam mais de 1.000. As camas eram estruturas de 3 níveis de madeira, onde 5 ou 6 mulheres compartilhavam o mesmo espaço. Sem colchões adequados, dormiam sobre palha podre infestada de piolhos e pulgas. Os cobertores eram insuficientes. No inverno, as mulheres se apertavam umas contra as outras buscando calor. No verão, o calor insuportável se combinava com nuvens de mosquitos que proliferavam no terreno pantanoso. Os ratos eram onipresentes. Tão grandes quanto gatos, atacavam prisioneiras demasiado fracas para se defenderem. As sobreviventes lembram-se de acordar com ratos mordiscando os dedos dos pés de companheiras moribundas. Os roedores alimentavam-se de cadáveres que às vezes permaneciam horas nos barracões antes de serem removidos. O ritual da contagem constituía outra tortura diária. Todas as manhãs antes do amanhecer e todas as noites após o trabalho, as prisioneiras deviam formar filas perfeitas no Appelplatz. Permaneciam de pé durante horas, independentemente do clima. Chuva, neve, frio extremo ou calor sufocante, as mulheres esperavam enquanto as guardas e os oficiais das SS contavam e recontavam. Qualquer discrepância no número prolongava a contagem. Se uma prisioneira morresse durante a noite, seu cadáver deveria ser levado para a contagem. Se alguém desmoronasse durante a formação, as demais deviam permanecer imóveis. As contagens podiam se estender por 6, 8, às vezes 10 horas. As mulheres urinavam onde estavam de pé. Algumas morriam de pé, sustentadas pelas companheiras ao lado, que temiam que o corpo caindo causasse uma nova recontagem. O Appelplatz tornou-se o cenário de execuções públicas, enforcamentos, espancamentos exemplares. As punições coletivas eram comuns. Se uma prisioneira escapasse ou violasse alguma regra, todo o barracão podia ser castigado, com horas adicionais de contagem em pé. As doenças infecciosas que varriam regularmente o campo de mulheres em Birkenau incluíam não só tifo e disenteria, mas também tuberculose, febre tifoide, escarlatina, difteria e múltiplas infecções de pele. A desnutrição extrema enfraquecia os sistemas imunológicos a ponto de infecções menores, que normalmente seriam tratáveis, se tornarem mortais. As prisioneiras desenvolviam edema de fome, inchaço causado pela retenção de líquidos quando o corpo tentava compensar a falta de proteínas. Seus corpos consumiam seus próprios músculos e órgãos internos em uma tentativa desesperada de sobreviver. O processo de inanição gradual levava geralmente entre 3 e 6 meses antes que uma prisioneira se tornasse completamente incapaz de trabalhar e fosse selecionada para as câmaras de gás. As prisioneiras chamavam este estado de deterioração terminal de Muselmann, um termo cujo exato origem é debatido, mas que era utilizado universalmente nos campos para descrever aquelas que haviam perdido toda a vontade de viver e caminhavam como zumbis em direção à sua morte inevitável. Os barracões também eram locais de incrível resistência humana, apesar do horror. As mulheres formavam grupos de apoio informal, famílias substitutas que chamavam de irmãs de campo. Compartilhavam comida quando tinham alguma migalha extra. Cuidavam-se mutuamente durante doenças. Celebravam aniversários em segredo com músicas sussurradas. Compartilhavam receitas de memória, descrevendo elaboradamente comidas que haviam cozinhado antes da guerra, um ato de preservação cultural e esperança. Estas conversas sobre comida serviam múltiplos propósitos psicológicos. Mantinham vivas lembranças de vida normal, proporcionavam fantasias de escape mental do horror presente,
e afirmavam identidades culturais que os nazistas tentavam apagar. As prisioneiras polonesas compartilhavam receitas de pierogi. As francesas descreviam bouillabaisse. As húngaras recordavam goulash. Na ausência de tudo o mais, a memória de comida tornava-se resistência. O sistema de estratificação social dentro do campo de mulheres criava hierarquias complexas. As prisioneiras políticas, especialmente as comunistas alemãs e polonesas, presas por atividades de resistência, frequentemente ocupavam posições privilegiadas como funcionárias. As judias constituíam o grupo mais baixo nesta hierarquia informal e sofriam o pior tratamento tanto das SS quanto das funcionárias prisioneiras. As ciganas também eram sistematicamente maltratadas. Estas divisões internas refletiam e reproduziam os preconceitos raciais e sociais da sociedade europeia mais ampla. As condições climáticas extremas da Polônia agravavam o sofrimento físico. Os invernos eram brutalmente frios, com temperaturas regularmente abaixo de zero. As prisioneiras não tinham roupas adequadas para se proteger. Muitas sofriam congelamento nos dedos dos pés, orelhas e narizes. Os verões eram opressivamente quentes e úmidos. O terreno pantanoso criava mosquitos em nuvens densas. As tempestades transformavam o campo em um mar de lama. Não havia escape do clima, porque os barracões careciam de isolamento adequado. No inverno, as mulheres congelavam em suas camas. No verão, sufocavam no calor estagnado. A falta de higiene básica causava sofrimento adicional. As mulheres não podiam se banhar regularmente. Quando os banhos eram permitidos, eram apressados, em água fria, sem sabonete. As roupas nunca eram lavadas adequadamente. Os piolhos infestavam tudo. As prisioneiras passavam horas quando podiam procurando piolhos em suas roupas e esmagando-os, sabendo que era inútil porque a reinfestação era imediata. Os piolhos não só causavam coceira insuportável, mas também transmitiam tifo, uma das principais causas de morte no campo. As prisioneiras que trabalhavam nos comandos externos, especialmente aquelas designadas para trabalho de construção, escavação ou agricultura, enfrentavam condições particularmente brutais. Trabalhavam 12 horas ou mais diárias em trabalho físico exaustivo. Eram constantemente espancadas por capos e guardas para trabalhar mais rápido. Retornavam ao campo todas as noites mal capazes de caminhar. Muitas colapsavam e morriam no trabalho. Outras eram espancadas até a morte por não trabalharem suficientemente rápido. Entre 1942 e 1945, aproximadamente 170 a 200 mulheres serviram como Aufseherinnen, guardiãs das SS, no complexo de Auschwitz. Essas mulheres não eram monstros nascidas do mal. A maioria vinha de origens humildes, empregadas de lojas, trabalhadoras rurais, professoras desempregadas, donas de casa. Algumas foram recrutadas através de anúncios em jornais alemães que prometiam bons salários e uniformes. Outras foram designadas obrigatoriamente pelos escritórios de emprego. O salário de 185 marcos por mês superava consideravelmente a renda média de uma mulher alemã não qualificada. Para muitas, tornar-se guardiã representava mobilidade social ascendente. Menos de 5% eram membros formais do Partido Nazista. No entanto, uma vez dentro do sistema de concentração, essas mulheres comuns se transformaram com uma rapidez surpreendente em executoras de brutalidade sistemática. Maria Mandl chegou a Auschwitz em outubro de 1942 e subiu rapidamente até se tornar a Oberaufseherin, chefe de todas as guardas femininas do complexo. Mandl era uma mulher culta que amava a música clássica. Foi ela quem ordenou a criação da Orquestra de Mulheres e assistia regularmente aos seus concertos. Ao mesmo tempo, supervisionava seleções que enviaram 500.000 de mulheres e crianças para as câmaras de gás. Esta dualidade, a capacidade de apreciar a beleza enquanto perpetrava genocídio, caracterizou muitas das Aufseherinnen. Irma Grese tornou-se a mais infame. Nascida em 1923, havia trabalhado em uma fazenda leiteira antes de se juntar às SS aos 19 anos. Excepcionalmente atraente, os prisioneiros a apelidaram de O Anjo Loiro e A Bela Fera. Grese
carregava um chicote de celofane trançado que usava com frequência e prazer evidente. Testemunhas a viram espancar mulheres até ficarem irreconhecíveis, pisotear grávidas, chicotear os seios de prisioneiras jovens. Participava ativamente nas seleções junto a Mengele, decidindo quem vivia e quem morria com gestos casuais. Elisabeth Wolkenhardt, outra Oberaufseherin, era uma trabalhadora não qualificada antes da guerra. Em Auschwitz, desenvolveu uma reputação de crueldade excepcional. Johanna Bormann ganhou o apelido de a mulher com os cães, porque soltava seu pastor alemão treinado para atacar prisioneiras indefesas. As guardas da SS exerciam controle absoluto sobre as vidas das prisioneiras. Podiam bater, torturar ou matar sem consequências. Algumas o faziam por puro sadismo. Outras o faziam porque o sistema esperava e recompensava. O treinamento das Aufseherinnen em Ravensbrück as ensinava a ver as prisioneiras como sub-humanas. Elas eram instruídas explicitamente em técnicas de castigo físico. O processo de dessensibilização levava semanas. Testemunhos de prisioneiras políticas francesas relatam como as guardas matavam, a golpes as mais fracas, pisoteavam mulheres caídas, participavam em execuções em massa. As Aufseherinnen também geriam o sistema de prisioneiras funcionais, as capos, mulheres prisioneiras que recebiam autoridade sobre outras em troca de privilégios. Muitas dessas capos, especialmente as criminosas alemãs e as associáveis inicialmente enviadas a Auschwitz, exerciam poder com violência brutal. O comandante Rudolf Höss escreveu desdenhosamente sobre essas primeiras funcionárias prisioneiras, afirmando que as enviadas de Ravensbrück representavam o pior elemento e superavam os prisioneiros criminosos masculinos em sua maldade, vulgaridade e atraso. O recrutamento de mulheres alemãs como guardas de campos de concentração revelou dimensões perturbadoras sobre como pessoas comuns podem ser transformadas em perpetradoras de atrocidades massivas sob certas condições institucionais e sociais. Os estudos psicológicos posteriores das Aufseherinnen capturadas encontraram que não exibiam taxas mais altas de psicopatologia que a população geral. Não eram monstros inatos, mas produtos de um sistema que normalizava, recompensava e exigia crueldade. O processo de dessensibilização começava com linguagem desumanizadora. No treinamento em Ravensbrück, as novas guardas eram ensinado consistentemente a referir-se às prisioneiras como peças ou unidades, em vez de pessoas. Eles eram instruídos que as judias eram inimigas raciais da Alemanha, que as prisioneiras políticas eram traidoras perigosas, que as criminosas e antissociais eram elementos degenerados que contaminavam a sociedade. Esta propaganda ideológica combinada com pressão de grupo criava um ambiente onde a violência era rapidamente normalizada. As guardas que inicialmente mostravam relutância eram ridicularizadas por suas colegas como fracas ou inadequadas para o trabalho. As que demonstravam crueldade excepcional eram elogiadas e promovidas. O sistema recompensava a brutalidade e punia a compaixão. Além disso, as Aufseherinnen existiam em um limbo social peculiar. Como mulheres em uma organização dominada por homens das SS, enfrentavam pressão constante para provar que eram suficientemente duras, suficientemente implacáveis, suficientemente leais ao regime. Alguns historiadores argumentam que essa dinâmica de gênero contribuiu para níveis particularmente extremos de violência por parte de certas guardas que tentavam demonstrar que não eram fracas, como se esperava tradicionalmente das mulheres. As relações pessoais entre as Aufseherinnen e os oficiais das SS adicionavam outra camada de complexidade. Muitas guardas mantinham relações sexuais com oficiais masculinos, às vezes por escolha, às vezes sob coerção, frequentemente em algum ponto intermediário difícil de categorizar. Estas relações podiam proporcionar proteção, privilégios adicionais ou simplesmente ligação humana em um ambiente de violência constante. Após a guerra, o destino das Aufseherinnen variou enormemente, baseando-se frequentemente em caprichos jurisdicionais mais do que na gravidade de seus crimes.
As capturadas por forças britânicas ou americanas geralmente receberam julgamentos relativamente rápidos. As capturadas por forças soviéticas frequentemente desapareceram no sistema de Gulag soviético. A representação das Aufseherinnen na cultura popular do pós-guerra frequentemente as sexualizava de maneiras problemáticas. Filmes de exploração nazis, um subgênero repugnante que emergiu nos anos 70, apresentavam guardas femininas como sádicas sexualizadas. Estas representações distorcidas obscureciam a realidade histórica mais perturbadora, que as Aufseherinnen eram mulheres comuns que participaram em genocídio não devido a desvio sexual, mas devido à ideologia, oportunismo, conformidade social e à estrutura de incentivos do sistema concentracionário. As poucas Aufseherinnen que deram entrevistas após serem liberadas da prisão geralmente ofereceram narrativas autojustificatórias. Afirmavam que haviam sido forçadas ao trabalho, que não tinham tido escolha, que simplesmente estavam seguindo ordens, que não tinham conhecido a extensão total das atrocidades. Estas afirmações eram geralmente falsas ou enormemente exageradas. Evidência documental demonstra que as mulheres podiam e ocasionalmente recusavam trabalho como guardas sem consequências severas. As que continuaram no trabalho fizeram escolhas, embora em contextos de pressão social intensa. Compreender as Aufseherinnen requer equilibrar reconhecimento de sua agência individual e responsabilidade moral com compreensão das forças estruturais e sociais que facilitaram sua participação em atrocidades. Não eram vítimas, mas também não eram demônios sobrenaturais. Eram seres humanos cujas escolhas, sob condições extremas, revelam capacidades perturbadoras dentro da natureza humana ordinária. O Bloco 10 no campo principal de Auschwitz foi convertido em abril de 1943 no Centro de Experimentação Médica em Mulheres. Os médicos nazistas transformaram este barracão em um laboratório onde prisioneiras se tornavam cobaias para experimentos pseudocientíficos projetados para avançar a ideologia racial do Terceiro Reich. O professor Karl Klauberg, ginecologista alemão, recebeu autorização pessoal de Heinrich Himmler para desenvolver métodos de esterilização em massa. Seu objetivo era encontrar uma técnica que permitisse esterilizar milhões de pessoas consideradas racialmente inferiores com mínimo tempo e esforço. Klauberg selecionava cuidadosamente suas vítimas, mulheres judias recém-chegadas, geralmente jovens, mas que já haviam dado à luz previamente. Isso lhe permitia verificar a efetividade de seus métodos sem necessidade de realizar testes de fertilidade adicionais. Se uma mulher não ficasse grávida após o tratamento, a esterilização tinha funcionado. As prisioneiras eram chamadas ao Bloco 10 sem explicações. Lá, Klauberg lhes injetava substâncias cáusticas diretamente no útero durante o que simulava ser um exame ginecológico de rotina. Não se administrava anestesia. As substâncias químicas, desenvolvidas em colaboração com o laboratório Schering, causavam inflamação severa, projetada para bloquear as trompas de Falópio. A dor era insuportável. As mulheres descreveram sensações de queimação extrema no abdômen que duravam dias. Muitas desenvolviam febre alta, peritonite, hemorragias massivas. Algumas morriam por complicações da infecção. Outras eram deliberadamente assassinadas semanas depois para permitir autópsias que examinassem os efeitos do tratamento. Uma sobrevivente, Mônica Zatka, foi uma das primeiras vítimas de Klauberg. Outra testemunha, cuja identidade foi preservada nos arquivos de Auschwitz, descreveu receber 3 injeções a primeira vez, depois mais 9, em uma única sessão dias depois. O Dr. Horst Schumann desenvolveu um método diferente: esterilização por meio de radiação de raios X. Instalou equipamentos especiais em um dos barracões de Birkenau. Dezenas de homens e mulheres judeus eram trazidos periodicamente. Schumann expunha os ovários das mulheres e os testículos dos homens a diferentes intensidades de radiação, buscando a dose ótima. Os resultados foram catastróficos. A exposição produzia queimaduras severas no abdômen, na virilha e nas nádegas. As feridas se infectavam e resistiam a toda a cura.
Muitos sujeitos morreram por complicações. A Lisa Baruch, que sobreviveu para testemunhar, foi exposta a 2 máquinas de raios-x diferentes durante 20 minutos em 3 sessões separadas. Perdeu todo o cabelo, sua pele tornou-se negra, sangrou pelo reto. Um médico prisioneiro judeu recebeu ordens de realizar-lhe uma oforectomia. Em um ato de resistência silenciosa, o médico removeu apenas um ovário e parte do útero, permitindo que Baruch eventualmente tivesse 2 filhos depois da guerra, embora também tenha dado à luz 4 bebês que morreram dias depois do nascimento. O médico foi descoberto e enviado às câmaras de gás. Joseph Mengele, o anjo da morte, realizava experimentos principalmente com gêmeos, mas também experimentava com mulheres grávidas. Ele as infectava deliberadamente com tifo para determinar se a doença se transmitia ao feto. Ordenava a mulheres grávidas que bandassem seus seios e proibia que alimentassem seus recém-nascidos, cronometrando quanto tempo o bebê sobrevivia sem leite materno. Ruth Elias, deportada de Theresienstadt enquanto estava grávida, deu à luz em Auschwitz uma menina loira e bonita. Mengele ordenou que ela bandasse seus seios para observar quanto tempo o bebê sobreviveria sem alimentação. Elias observou durante dias a agonia de sua filha morrendo de fome. Finalmente, uma médica prisioneira tcheca lhe deu uma seringa com uma overdose de morfina para terminar o sofrimento da criatura. As mulheres no Bloco 10 viviam em um limbo terrível. Não eram enviadas a trabalhos forçados, nem enfrentavam as condições mais brutais de Birkenau, mas sabiam que seus corpos estavam sendo destruídos sistematicamente. Algumas preferiam as câmaras de gás à tortura prolongada da experimentação médica. Outras se agarravam à esperança de que sobreviver mais um dia significava uma possibilidade de eventualmente testemunhar sobre esses crimes. Os experimentos médicos realizados no Bloco 10 e em outras instalações de Auschwitz representaram violações fundamentais de todos os princípios éticos médicos. O Código de Nuremberg, desenvolvido diretamente em resposta a esses crimes após a guerra, estabeleceu padrões internacionais para a experimentação humana que incluem o requisito absoluto de consentimento informado voluntário. Os médicos nazistas que realizaram esses experimentos haviam jurado o juramento hipocrático de não fazer mal. A profissão médica alemã como um todo falhou catastrófica e sistematicamente em manter padrões éticos durante o período nazista. Longe de resistir, muitos médicos abraçaram entusiasticamente as oportunidades que os campos de concentração proporcionavam para pesquisa sem restrições éticas. Além de Klauberg, Schumann e Mengele, dezenas de outros médicos conduziram experimentos em Auschwitz. O Dr. Eduard Wirtz, médico-chefe das SS em Auschwitz, supervisionava todas as operações médicas e era diretamente responsável por criar as condições que permitiam a experimentação criminosa. O Dr. Johann Paul Kremer conduziu experimentos examinando os efeitos da inanição em órgãos humanos, ordenando a execução de prisioneiros em estados específicos de desnutrição para poder realizar autópsias imediatas. O Dr. Friedrich Entres conduziu experimentos farmacológicos testando medicamentos experimentais em prisioneiras sem seu conhecimento ou consentimento. Essas atividades criminosas não eram secretas dentro da comunidade médica alemã. Resultados de experimentos em campos de concentração eram publicados em revistas médicas respeitáveis. Espécimes anatômicos derivados de vítimas assassinadas eram distribuídos a universidades e museus. Professores universitários solicitavam ativamente órgãos e tecidos de prisioneiros executados para suas pesquisas. A cumplicidade era sistêmica e ampla. Os experimentos de esterilização, especificamente, refletiam objetivos demográficos centrais da ideologia nazista. Os planejadores do regime imaginavam um futuro onde populações inteiras consideradas racialmente inferiores seriam permitidas sobreviver apenas como trabalhadores escravos, sem capacidade reprodutiva. Mulheres judias, eslavas e ciganas seriam esterilizadas massivamente e forçadas a trabalhar até morrer sem produzir a próxima geração. Este era um genocídio planejado não apenas por meio de assassinato direto,
mas por meio da eliminação da capacidade biológica de reprodução de grupos inteiros. As vítimas de experimentação médica que sobreviveram à guerra enfrentaram consequências físicas e psicológicas por toda a vida. Muitas sofreram dor crônica, infertilidade permanente, infecções recorrentes e outras complicações médicas. O trauma psicológico de haverem sido tratadas como cobaias descartáveis por profissionais médicos causou dano profundo que nenhuma compensação financeira posterior pôde remediar completamente. A compensação oferecida a vítimas de experimentos médicos após a guerra foi escandalosamente inadequada. Em 1951, o governo alemão ofereceu compensação a vítimas de experimentação médica sob o nacionalsocialismo. A maioria das vítimas recebeu 3.000 marcos ou menos como pagamento único. Em vez de compensar dor e sofrimento, o Ministério Federal de Finanças calculava perda de capacidade de ganho. Isso significava que vítimas de esterilização por raio-x, incluindo muitas mulheres que não trabalhavam fora de casa, receberam apenas compensação mínima ou nenhuma. Os oficiais se recusaram a compensar gêmeos experimentados por Mengele até após a morte de Mengele, argumentando que um experimento de gêmeos não era um experimento médico. Eventualmente foram desembolsadas somas irrisórias. As coisas melhoraram quando Polônia e Hungria solicitaram adjudicação pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Foram concedidas somas entre 30.000 e 50.000 marcos a vítimas na Europa Oriental. O Escritório de Relações Exteriores do Reino Unido não apoiou os reclamantes nem negociou compensação adicional para vítimas de experimentos que residiam no Reino Unido. Essa resposta, inadequada às vítimas de experimentação médica nazista, refletia padrões mais amplos de compensação insuficiente para sobreviventes do Holocausto em geral. Lógica distorcida. Não havia como libertar a criança judia, não existiam instalações para criá-la adequadamente, e seria desumano enviar a criança ao crematório sem permitir que a mãe a acompanhasse. A política mudou parcialmente em 1943, mas a mudança trouxe horrores diferentes. As mulheres agora podiam dar à luz, mas os recém-nascidos eram mortos imediatamente após o nascimento. As prisioneiras em trabalho de parto deviam deitar-se sobre o chão sujo de terra dos barracões ou, se tivessem sorte, sobre o fogão de tijolos que fornecia um pouco de calor. Não havia água corrente, lençóis limpos, fraldas, nem equipamento médico básico. As mulheres davam à luz assistidas por outras prisioneiras que não tinham treinamento médico. As complicações frequentemente resultavam em morte. Uma prisioneira grega judia chamada Pola entrou em trabalho de parto durante um apel. As ordens eram absolutas. Todas deviam permanecer em formação. Pola deu à luz de pé nas filas da contagem. Stanisława Leszczyńska mudou esta equação de morte. Esta parteira polonesa de 47 anos chegou a Auschwitz em 1943, junto com sua filha Sylvia, depois de serem capturadas ajudando os judeus no gueto de Łódź. Os números tatuados em seus braços eram 41.300 e 35 e 41.336. Quando as SS descobriram sua profissão, a designaram para o barracão de maternidade em Birkenau. Ali encontrou condições que desafiavam a descrição. O barracão consistia em aproximadamente 30 beliches perto de um fogão de tijolos que servia como cama de parto. 3 ou 4 mulheres compartilhavam cada beliche. A disenteria era universal. Ratos do tamanho de gatos rondavam devorando cadáveres. 10 a 20 mulheres morriam todos os dias. Não havia água fresca disponível. Neste inferno, Leszczyńska se recusou a seguir ordens. As SS lhe ordenaram que matasse os recém-nascidos. Mengele gritou para ela: "Uma ordem é uma ordem." Ela se recusou. Os guardas a espancaram. Ela continuou se recusando. Por razões que ninguém compreende completamente, não a executaram. Em vez disso, permitiram que continuasse seu trabalho, mas outras levariam a cabo os assassinatos. Uma prisioneira alemã criminosa, apelidada de Irmã Clara, que tinha sido enviada para o campo por assassinar uma criança, supervisionava o barracão junto com outra mulher chamada Irmã Pfanny. Seu trabalho consistia em declarar os bebês nascidos mortos ao nascer
e depois afogá-los em baldes, frequentemente na frente das mães que acabavam de dar à luz. Dos 3.000 bebês que Leszczyńska assistiu ao nascer, aproximadamente metade foram afogados imediatamente. Outros 1.000 morreram rapidamente de inanição ou frio, porque às mães era proibido amamentar. 500 foram enviados a famílias alemãs para germanização, se tivessem olhos azuis e traços considerados arianos. Apenas 30 sobreviveram o campo com suas mães. Milagrosamente, todas as mães sobreviveram ao parto em si, um testemunho à habilidade de Leszczyńska trabalhando sem instrumentos, água limpa ou medicamentos. Ela batizava discretamente os bebês cristãos com a permissão das mães. Tatuava secretamente alguns bebês destinados à germanização, com a esperança de que algum dia pudessem se reencontrar com suas famílias biológicas. Ela enchia o barracão com canções para acalmar as mulheres em trabalho de parto ou aterrorizadas. As prisioneiras a chamavam de mãe. A doutora Gisela Perl, ginecologista húngara, tomou uma decisão diferente para salvar vidas. Perl foi inicialmente designada para extrair sangue de prisioneiras judias para transfusões para soldados alemães. Quando Mengele descobriu sua especialidade, ordenou-lhe relatar todas as mulheres grávidas. As primeiras mulheres que Perl relatou foram enviadas imediatamente para as câmaras de gás. Ao compreender o destino que as aguardava, Perl tomou uma decisão que a atormentaria pelo resto de sua vida. Realizaria abortos secretos para salvar as mães. Sem camas, instrumentos ou medicamentos, Perl praticou centenas de abortos usando apenas suas mãos. Trabalhava no escuro, em condições terríveis, acelerando partos prematuros de mulheres em seu 9º, 8º, 7º, 6º e 5º mês de gravidez. Rompia membranas, dilatava com os dedos, invertia embriões. Após o parto, enfaixava rapidamente o abdômen da mãe e a enviava de volta ao trabalho. Milagrosamente, quase todas as mulheres sobreviveram a esses procedimentos brutais e puderam trabalhar, o que ao menos temporariamente salvou suas vidas. Após a guerra, Perl foi inicialmente suspeita de crimes de guerra. Seu testemunho eventualmente se tornou crítico para condenar os médicos nazistas. Com a ajuda de Eleanor Roosevelt, Perl se estabeleceu em Manhattan, onde abriu uma prática obstétrica especializada em tratar sobreviventes do Holocausto. Dedicou sua vida a ajudar mulheres com infertilidade e chegou a trazer ao mundo mais de 3.000 bebês, uma redenção pessoal pelas vidas que havia terminado em Auschwitz. O número exato de bebês nascidos em Auschwitz permanece desconhecido, porque muitos nunca foram registrados oficialmente. As estimativas variam de 3.000 até possivelmente mais de 5.000 nascimentos durante os anos de operação do campo. Destes, apenas uma fração minúscula sobreviveu até a libertação. Os bebês que foram enviados para a germanização entraram em um sistema burocrático nazista projetado para criar a próxima geração de alemães puros. Eram rebatizados com nomes alemães, seus certificados de nascimento eram falsificados para apagar sua origem judaica ou eslava, e eram colocados com famílias alemãs cuidadosamente selecionadas. Após a guerra, organizações humanitárias tentaram rastrear essas crianças roubadas para reuni-las com familiares sobreviventes. O processo foi extraordinariamente difícil. Muitas crianças eram jovens demais para se lembrar de suas origens. Famílias adotivas alemãs frequentemente se recusavam a entregar crianças que haviam criado como próprias. Em alguns casos, as buscas duraram décadas. As mães que sobreviveram a Auschwitz e deram à luz lá carregaram um trauma psicológico devastador pelo resto de suas vidas. Aquelas cujos bebês foram assassinados imediatamente viveram com culpa de sobrevivente, perguntando-se constantemente se poderiam ter feito algo diferente para salvar seus filhos. Aquelas cujos bebês foram levados para a germanização passaram anos, às vezes décadas, procurando por eles, nunca sabendo com certeza se seus filhos haviam sobrevivido ou onde poderiam estar. As prisioneiras que assistiram partos e cuidaram de mães no barracão de maternidade também carregaram um peso psicológico enorme. Elas haviam ajudado a trazer vida ao mundo, sabendo que essa vida provavelmente seria extinta em horas ou dias.
A doutora Gisela Perl descreveu em seus escritos posteriores como, durante anos após a libertação, era perseguida por pesadelos dos bebês que havia impedido de nascer. Perguntava-se constantemente se havia tomado as decisões corretas, sabendo racionalmente que havia salvado as vidas das mães, mas sentindo emocionalmente que havia participado de assassinato. Apenas após dedicar sua vida a ajudar sobreviventes do Holocausto a conceber e dar à luz, encontrou alguma paz. A política nazista em relação à gravidez e ao nascimento nos campos evoluiu de maneiras que revelam as contradições inerentes na ideologia racial nazista. Enquanto judias grávidas eram sistematicamente assassinadas, mulheres não judias em certos campos satélites eram encorajadas ou até mesmo forçadas a dar à luz para fornecer bebês para a adoção alemã. Esta distinção absoluta baseada em categorias raciais inventadas demonstra a natureza fundamentalmente arbitrária e construída do pensamento racial nazista. O programa Lebensborn, estabelecido pelas SS para aumentar a taxa de natalidade ariana, operava simultaneamente enquanto bebês judeus eram assassinados em Auschwitz. Esta justaposição de políticas pró-natalistas para arianos e genocidas antinatalistas para judeus era central à visão demográfica nazista. Os testemunhos de mulheres que deram à luz em Auschwitz são alguns dos mais dilacerantes em toda a literatura de sobreviventes do Holocausto. Descreviam a agonia do trabalho de parto sem assistência médica adequada, o terror de saber que seus bebês seriam assassinados, a impotência absoluta frente ao poder nazista. Algumas mulheres descreviam momentos breves de alegria ao segurar seus bebês recém-nascidos antes de serem tomados. Outras descreviam dissociação psicológica, sua incapacidade de processar emocionalmente o que estava acontecendo. O parto em Auschwitz representava a perversão final do que deveria ser um dos momentos mais sagrados da vida humana. Os nazistas conseguiram transformar até mesmo o nascimento em instrumento de tortura e morte. Esta profanação da maternidade revela a profundidade da depravação do regime. Em abril de 1943, Maria Mandel ordenou a criação de uma orquestra composta exclusivamente por prisioneiras do campo de mulheres. A ideia surgiu de uma combinação de seu amor pessoal pela música e da utilidade prática que as autoridades das SS viam em usar música para controlar as prisioneiras. Zofia Tchaikovska, uma professora de música polonesa, foi designada como a primeira diretora. Recrutou 15 mulheres de diferentes barracões, a maioria polonesas não judias com alguma formação musical. Os instrumentos chegavam confiscados dos transportes, violinos, acordeões, mandolinas, tudo roubado dos deportados que tinham sido incentivados a trazer suas posses mais preciosas sem saber que na rampa tudo lhes seria tirado. As partituras também provinham das vítimas. A orquestra ensaiava até 10 horas diárias. Sua função principal era tocar marchas militares alemãs na porta do campo, quando os comandos de trabalho saíam todas as manhãs e regressavam todas as noites. As músicas deviam estar em posição antes do amanhecer e permaneciam até que a última prisioneira tivesse passado. Também tocavam durante as seleções, na enfermaria, durante execuções públicas e para o entretenimento dos oficiais das SS. Em agosto de 1943, Alma Rosé chegou a Auschwitz e transformou a orquestra. Rosé era uma violinista austríaca judia de linhagem musical impressionante, filha de Arnold Rosé, líder da Orquestra Filarmônica de Viena e sobrinha de Gustav Mahler. Dirigira sua própria pequena orquestra em Viena antes da guerra. As SS a nomearam nova diretora, substituindo Tchaikovska. Sob Rosé, a orquestra se expandiu para 47 membros em janeiro de 1944. O repertório se expandiu além de marchas alemãs para incluir música clássica, obras de Grieg, Schumann, Mozart, Beethoven. Rosé era uma diretora exigente. Insistia na perfeição musical, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. As integrantes da orquestra tinham opiniões divididas sobre ela. Algumas a viam como salvadora. A participação na orquestra significava não ter que realizar trabalhos físicos exaustivos, rações ligeiramente melhores, um barracão separado.
Outras a consideravam excessivamente dura, obcecada em agradar às SS. Fania Fénelon, uma cantora francesa que se juntou à orquestra, mais tarde publicaria memórias controversas que retratavam Rosé como uma disciplinadora cruel que admirava os nazistas. Outras sobreviventes rejeitaram veementemente essa caracterização, defendendo Rosé como uma mulher que fez o possível para manter vivas suas musicistas através do único meio disponível, a excelência musical. A orquestra existia em um paradoxo moral torturante. As músicas tocavam enquanto suas companheiras prisioneiras marchavam exaustas, as faziam trabalhos que as matariam lentamente. Tocavam durante as seleções que enviavam a milhares às câmaras de gás. Helena Dunit-Niewinska, uma violinista polonesa membro da orquestra, descreveu cenas dos recém-chegados ouvindo música ao descer dos trens. Alguns estendiam suas mãos em direção aos sons, buscando conforto. Mas a música era parte do engano. Os recém-chegados pensavam que um lugar com uma orquestra não poderia ser tão ruim. Enquanto isso, os judeus marchavam nus em direção às câmaras de gás, acompanhados por valsas vienenses. Charlotte Delbo, uma resistente comunista francesa, lembrou em 1995 que era intolerável ouvir a orquestra tocar enquanto homens nus reduzidos a esqueletos saíam de seus barracões para ir trabalhar, conduzidos por golpes que os faziam cambalear. Outras prisioneiras tinham reações diferentes. Irene, uma sobrevivente que testemunhou para a Fundação Shoah em 1995, descreveu ver a orquestra atuando em uma plataforma para entretenimento das SS. Belas mulheres com uniformes impecáveis, maquiagem e batom, cabelo loiro e longo. Para ela, foi outra forma de assassinato psicológico. Essa não era música para nossas almas, declarou enfaticamente. Pensava em meus pais e irmãos e pessoas queimando. Para as músicas mesmas, a orquestra representava sobrevivência. Anita Lasker, de 18 anos, apaixonada pelo violoncelo desde a infância, lembrou tocar a Sonata Patética de Beethoven em segredo com 3 colegas músicas. Embora a peça estivesse originalmente escrita para piano solo, uma cantora francesa recém-chegada a tinha transcrito para 3 violinos e 1 violoncelo. Tocavam clandestinamente porque as músicas judias não eram consideradas dignas de interpretar obras-primas alemãs. Uma prisioneira designada fazia guarda para avisar se aproximasse algum guarda das SS. Lasker descreveu a experiência como uma onde pudemos nos elevar muito acima do inferno de Auschwitz para esferas onde não podíamos ser tocadas pela degradação da existência no campo de concentração. Alma Rosé morreu repentinamente no dia 5 de abril de 1944, possivelmente por envenenamento alimentar depois de jantar com um macaco. Sonia Vinogradova, uma pianista ucraniana, assumiu como terceira diretora. O desempenho da orquestra declinou por várias razões, incluindo menos tempo de ensaio e a falta de experiência de Vinogradova. A orquestra deixou de atuar em outubro de 1944. No dia 1º de novembro, as membros judias foram evacuadas em vagões de gado para Bergen-Belsen. A maioria sobreviveu. A resposta de outras prisioneiras à orquestra de mulheres variava enormemente com base em múltiplos fatores, incluindo nacionalidade, tempo no campo e circunstâncias pessoais. Para algumas, a música proporcionava um momento breve de transcendência, um lembrete de que a beleza ainda existia em algum lugar além dos arames farpados. Para outras, representava uma colaboração grotesca com os nazistas, uma traição às vítimas. Esta divisão de opiniões persiste em testemunhos de sobreviventes, décadas após a libertação. A controvérsia sobre as memórias de Fania Fénelon ilustra tensões mais amplas sobre como narrar experiências do Holocausto. Fénelon foi acusada por outras musicistas sobreviventes de exagerar a sua própria importância na orquestra, distorcer as personalidades de outras membros e apresentar uma narrativa sensacionalista que sacrificava a verdade histórica por impacto dramático. Estas disputas sobre memória e representação são comuns entre sobreviventes, refletindo como trauma extremo fragmenta a memória
e como diferentes indivíduos processam experiências compartilhadas de maneiras radicalmente diferentes. O filme Playing for Time, baseado no livro de Fenelon, gerou controvérsia adicional. Vanessa Redgrave, que interpretou Fenelon, era conhecida por seu ativismo político pró-palestino, o que causou protestos de organizações judaicas. O elenco e a produção tornaram-se campos de batalha para conflitos políticos contemporâneos completamente separados dos eventos históricos que o filme pretendia representar. A própria música que a orquestra tocava carregava significados complexos e às vezes contraditórios. As marchas alemãs que acompanhavam prisioneiras para trabalho forçado eram instrumentos explícitos de controle. A música clássica europeia, que as SS desfrutavam em concertos privados, representava a cultura alta que os nazistas afirmavam proteger enquanto perpetravam barbárie. As canções populares e melodias de filmes proporcionavam familiaridade reconfortante em meio ao horror incompreensível. Cada peça musical existia em múltiplas camadas de significado simultaneamente. Após a guerra, várias musicistas sobreviventes continuaram carreiras musicais profissionais. Anita Lasker-Wallfisch tornou-se violoncelista distinta, cofundou a Orquestra de Câmara Inglesa e dedicou grande parte da sua vida à educação sobre o Holocausto. Outras abandonaram a música completamente, incapazes de separar o ato de tocar das memórias traumáticas associadas. Helena Dunit-Niewinska continuou trabalhando em publicações musicais na Polônia. A Orquestra de Mulheres de Auschwitz permanece como um dos símbolos mais complexos e moralmente ambíguos do Holocausto, um exemplo de como os nazistas exploravam talento humano e cultura mesmo enquanto executavam genocídio industrial. As condições sob as quais a orquestra funcionava eram extraordinariamente difíceis, apesar dos privilégios relativos que as musicistas desfrutavam. Deviam tocar por horas em todo tipo de clima sem proteção adequada. As mãos congelavam no inverno, dificultando tocar instrumentos de corda ou sopro. Os próprios instrumentos desafinavam com mudanças de temperatura. As partituras molhavam sob a chuva. As musicistas sofriam doenças como todas as outras prisioneiras, mas esperava-se que tocassem mesmo quando estavam doentes. A pressão psicológica de manter padrões musicais altos enquanto se presenciava a atrocidade diária era imensa. Maria Mandel assistia a ensaios e concertos regularmente. Sua presença criava tensão constante, porque sua aprovação significava sobrevivência continuada para a orquestra. Se a qualidade musical decaísse, todo o grupo poderia ser dissolvido e as musicistas enviadas a trabalhos regulares que significavam provável morte por exaustão. Esta dependência dos caprichos de uma criminosa de guerra colocava as musicistas em uma posição moralmente impossível. O legado da Orquestra de Mulheres de Auschwitz continua sendo debatido por historiadores, músicos e eticistas. Foi resistência cultural ou colaboração forçada? Proporcionou conforto genuíno ou serviu apenas a propósitos nazistas? A resposta provavelmente é que foi todas estas coisas simultaneamente, um paradoxo irresolvível que reflete as decisões morais impossíveis que caracterizaram a vida sob o genocídio nazista. Em novembro de 1944, Heinrich Himmler ordenou parar os gaseamentos em Auschwitz. Os nazistas começaram operações de limpeza para ocultar evidências do genocídio. As câmaras de gás e crematórios foram dinamitados em janeiro de 1945. Em meados de janeiro, com o Exército Vermelho Soviético se aproximando, as SS começaram a evacuar o campo. No dia 18 de janeiro de 1945, colunas de prisioneiras foram forçadas a marchar para o oeste, no que seria conhecido como as Marchas da Morte. Aproximadamente 5.345 mulheres e crianças foram retiradas do campo em grupos de 500, escoltadas por guardas das SS fortemente armados. Marchavam em meio ao inverno brutal, sem roupas adequadas, sem comida suficiente, sem descanso. Qualquer uma que ficasse para trás era fuzilada no ato. Milhares morreram nessas marchas por hipotermia, inanição, exaustão ou execução. Mais de 4.500 mulheres e crianças permaneceram em Birkenau,
doentes demais ou fracas para caminhar. As SS esperavam que morressem de qualquer maneira. As guardas abandonaram o campo. Algumas, como Irma Grese, Elisabeth Volkenhardt e Johanna Bormann, fugiram para outros campos onde eventualmente seriam capturadas. Em 27 de janeiro de 1945, o tenente-coronel Anatoly Shapiro, um judeu ucraniano, comandou o regimento de rifles 1085 Tarnopol do Exército Vermelho que libertou Auschwitz. Os soldados encontraram aproximadamente 7.000 sobreviventes no complexo completo, incluindo as prisioneiras do campo de mulheres. Encontraram armazéns contendo 836.525 peças de roupa de mulher, 348.820 peças de roupa de homem, 43.525 pares de sapatos e vastas quantidades de escovas de dentes, óculos e outros efeitos pessoais. Também encontraram 460 extremidades artificiais e 7 toneladas de cabelo humano raspado de mulheres judias antes de serem assassinadas. O cabelo havia sido vendido para a empresa Alex Zink, na Baviera, para fabricar tecido. Stanisława Leszczyńska se recusou a sair de Auschwitz até a chegada da Cruz Vermelha. Ela auxiliou o parto de seu último bebê enquanto o campo queimava ao seu redor, incendiado pelos guardas em retirada. Após a guerra, ela voltou à obstetrícia. Seus 4 filhos haviam sobrevivido. 3 se tornaram médicos e um advogado e compositor. 25 anos após a libertação, foi reunida com algumas das crianças que havia salvado. Disse que foi um dos dias mais felizes de sua vida. Gisela Perl eventualmente mudou-se para Israel, onde viveu com sua filha sobrevivente em Herzliya até os 81 anos. Nos julgamentos por crimes de guerra, a justiça foi seletiva e frequentemente inadequada. Maria Mandel foi julgada em Cracóvia em 1947 e condenada à morte por enforcamento. Irma Grese, Elisabeth Volkenhardt e Johanna Bormann foram executadas em 13 de dezembro de 1945 após o julgamento de Belsen. Grese tinha apenas 22 anos. Karl Klauberg foi julgado na União Soviética, sentenciado a 15 anos, liberado em 1955, preso novamente na Alemanha após dar uma coletiva de imprensa sobre seu trabalho em Auschwitz. Morreu antes que seu julgamento terminasse. Joseph Mengele escapou para a América do Sul e nunca foi capturado, morrendo afogado no Brasil em 1979. Horst Schumann fugiu para o Japão, depois Sudão, Nigéria e Gana, antes de ser extraditado para a Alemanha em 1966. Seu julgamento começou em 1970, mas foi descontinuado em 1971 por problemas de saúde. Muitas das Aufseherinnen nunca foram julgadas e retornaram a vidas comuns. Durante décadas, as experiências específicas das mulheres em Auschwitz permaneceram marginais na historiografia do Holocausto. As narrativas gerais dos campos subsumiam as violências particulares contra corpos femininos dentro de relatos universais de sofrimento. Apenas a partir das décadas de 70 e 80, acadêmicas como Joan Ringelheim e Sybil Milton começaram a argumentar que o gênero importava em como se viveu e sobreviveu o Holocausto. Seus trabalhos enfrentaram resistência de um campo que insistia que separar as histórias de homens e mulheres judeus prejudicava seu destino conjunto. Mas as sobreviventes sabiam diferente. As mulheres enfrentaram violações sexuais que raramente foram documentadas. Enfrentaram gestações que significavam sentenças de morte automáticas. Enfrentaram experimentação médica projetada especificamente para seus sistemas reprodutivos. Enfrentaram a perda de filhos em formas que os pais não experimentaram. Enfrentaram guardas femininas cuja brutalidade era magnificada pelas expectativas sociais de feminilidade e cuidado. O campo de mulheres de Auschwitz não foi uma versão feminina de uma experiência masculina. Foi seu próprio universo de horror, com suas próprias regras, suas próprias hierarquias, suas próprias estratégias de sobrevivência e resistência. Compreender o que aconteceu ali requer reconhecer tanto a universalidade do genocídio nazista
quanto às particularidades de como esse genocídio se desenrolou sobre corpos identificados como femininos. Das 131 mil mulheres registradas em Auschwitz, aproximadamente 82 mil eram judias, 31 mil polacas, 11 mil ciganas e o restante de diversas nacionalidades europeias. Representavam 30% de todos os prisioneiros registrados no campo, mas centenas de milhares de mulheres judias adicionais nunca foram registradas, classificadas como não aptas para trabalho, durante as seleções e enviadas diretamente para as câmaras de gás. Mães com crianças pequenas, mulheres grávidas, idosas, enfermas, todas assassinadas nas primeiras horas de sua chegada. Seus nomes nunca apareceram em nenhum documento oficial. Não deixaram registros, exceto nas memórias fragmentadas daqueles que presenciaram sua chegada e desaparecimento. O campo de mulheres de Auschwitz-Birkenau operou por menos de 3 anos, de agosto de 1942 até janeiro de 1945. Nesse tempo, tornou-se um dos locais de maior concentração de sofrimento feminino na história humana. O que aconteceu lá desafia a compreensão completa. As palavras que as sobreviventes usaram repetidamente em seus testemunhos foram indescritível, inimaginável, incompreensível. No entanto, descreveram, imaginaram e ajudaram o mundo a compreender porque sabiam que o silêncio permitiria que essas atrocidades se desvanecessem na abstração histórica. As mulheres de Auschwitz exigem ser lembradas não como vítimas sem rosto, mas como indivíduos com nomes, histórias, famílias, sonhos que foram sistematicamente destruídos por uma ideologia que não apenas buscava aniquilar os judeus, mas controlar, experimentar e eliminar a capacidade reprodutiva das mulheres judias para prevenir futuras gerações. Os julgamentos de pós-guerra de perpetradores nazistas revelaram tanto a possibilidade de justiça quanto suas limitações severas. A maioria dos responsáveis por crimes em Auschwitz nunca enfrentou consequências legais. Milhares de guardas das SS, pessoal administrativo e colaboradores simplesmente desapareceram na população alemã geral após o colapso do Reich. Alguns foram protegidos ativamente por redes de ex-nazistas. Outros se beneficiaram da Guerra Fria emergente, quando as potências ocidentais priorizaram recrutar alemães anticomunistas em vez de processar criminosos de guerra. A República Federal da Alemanha conduziu vários julgamentos adicionais de pessoal de Auschwitz nas décadas de 1960 e 1970, incluindo os julgamentos de Frankfurt de 1963 a 1965, onde 22 antigos membros das SS foram processados. No entanto, as sentenças frequentemente foram consideradas inadequadamente leves por sobreviventes. Muitos acusados receberam apenas anos de prisão por participação em assassinato em massa. Os tribunais alemães aplicavam padrões legais que exigiam provar intenção assassina individual específica, dificultando enormemente as condenações por crimes cometidos como parte de um sistema burocrático de extermínio. As sobreviventes do campo de mulheres de Auschwitz enfrentaram desafios enormes reconstruindo suas vidas após a libertação. Muitas haviam perdido famílias inteiras, retornaram a casas destruídas ou ocupadas por outros. Enfrentaram antissemitismo persistente em países da Europa Oriental. Algumas emigraram para Israel, Estados Unidos, Canadá ou Austrália em busca de novos começos. Outras permaneceram na Europa tentando reconstruir comunidades judaicas devastadas. O trauma psicológico que carregavam era profundo e permanente. Muitas sofreram o que agora reconhecemos como transtorno do estresse pós-traumático severo, embora esse diagnóstico não existisse nas décadas imediatas após a guerra. Pesadelos, flashbacks, ansiedade paralisante, depressão profunda, tudo era comum. Algumas sobreviventes nunca falaram de suas experiências, nem mesmo com suas próprias famílias. O silêncio era uma estratégia de sobrevivência psicológica. Outras se tornaram testemunhas incansáveis, dedicando suas vidas à educação sobre o Holocausto. Visitavam escolas, falavam em conferências,
davam testemunhos gravados para arquivos históricos. Compreendiam que sua responsabilidade como sobreviventes era assegurar que o mundo nunca esquecesse. O legado do campo de mulheres de Auschwitz continua ressoando décadas depois. Os estudos de gênero sobre o Holocausto têm florescido desde os anos 1990, produzindo pesquisa sofisticada sobre como experiências variavam, baseando-se em gênero, idade, nacionalidade e outros fatores. O sítio de Auschwitz-Birkenau tornou-se museu e memorial em 1947. Milhões de visitantes caminham anualmente pelos mesmos caminhos onde prisioneiras marchavam para sua morte. Os barracões preservados, exibições de pertences confiscados e testemunhos de sobreviventes educam novas gerações sobre as capacidades humanas tanto para o mal extremo quanto para a resistência extraordinária frente a esse mal. A preservação de Auschwitz como sítio de memória gerou debates sobre como melhor homenagear as vítimas e educar o público. Alguns argumentam que o sítio deve permanecer exatamente como foi encontrado pelos libertadores. Outros sustentam que é necessária a interpretação ativa para que os visitantes compreendam o que estão vendo. O museu tem evoluído suas exibições múltiplas vezes, incorporando novas pesquisas históricas e tecnologias educativas. A abertura de arquivos soviéticos após 1991 proporcionou acesso a documentação adicional sobre Auschwitz que havia sido inacessível durante décadas de Guerra Fria. As sobreviventes que viveram até o século XXI viram mudanças dramáticas em como o mundo lembrava o Holocausto. De um tema mal discutido nos anos 50 e 60, tornou-se um foco central de memória histórica e educação. O estabelecimento de museus do Holocausto em múltiplos países, a inclusão de educação sobre o Holocausto em currículos escolares, as comemorações anuais do Dia Internacional de Memória do Holocausto, tudo reflete um compromisso crescente com preservar memória. No entanto, sobreviventes também expressaram preocupações sobre trivialização, politização e distorção da história do Holocausto para propósitos contemporâneos. O aumento do negacionismo do Holocausto nas últimas décadas motivou sobreviventes e educadores a redobrar esforços de documentação e testemunho. As últimas sobreviventes do campo de mulheres de Auschwitz compreendiam que sua morte significaria a perda de testemunhas oculares diretas. Muitas participaram em projetos massivos de história oral, gravando testemunhos em vídeo que preservam não apenas suas palavras, mas suas vozes, expressões faciais e emoções. Projetos como o Arquivo Visual de História e Educação sobre o Holocausto da Fundação Shoah, fundado por Steven Spielberg, coletaram mais de 50.000 testemunhos de sobreviventes antes que seja tarde demais. A digitalização de documentos históricos, fotografias e artefatos democratizou o acesso à evidência primária do Holocausto. Pesquisadores em qualquer parte do mundo podem agora examinar documentos originais de Auschwitz sem precisar viajar a arquivos físicos na Polônia, Israel ou Alemanha. Essa acessibilidade permitiu nova pesquisa, mas também facilitou que negacionistas selecionassem fragmentos de contexto para distorcer a história. As mulheres de Auschwitz representam mais do que vítimas de genocídio. Representam a destruição sistemática de futuros inteiros, de gerações que nunca nasceram, de contribuições culturais, científicas, artísticas e humanitárias que nunca se realizaram. Cada mulher assassinada em Auschwitz tinha potencial ilimitado. Cada criança assassinada ao lado de sua mãe representava possibilidades infinitas extintas. O campo de mulheres de Auschwitz-Birkenau permanece como testemunho da capacidade humana para perpetrar mal insondável, mas também para resistir, sobreviver e finalmente testemunhar. As sobreviventes transformaram seu sofrimento em educação, seu trauma em testemunho, sua perda em legado. Caminharam do reino da morte de volta ao mundo dos vivos e se recusaram a permitir que o silêncio apagasse o que haviam presenciado. Sua coragem ao confrontar suas memórias mais dolorosas, ao compartilhar suas histórias com um mundo que frequentemente preferia não ouvir, garantiu que os nomes, rostos e vidas daquelas que pereceram não se perdessem na abstração estatística.
Lembramos Auschwitz não para nos deleitarmos no horror, mas para entender as consequências de ódio, fanatismo e desumanização permitidos crescer sem controle. As mulheres que sofreram e morreram lá exigem que recordemos, que aprendamos e que nunca permitamos que tal barbárie ocorra novamente.